Saudações, meus queridos e minhas queridas companheiras e companheiros. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos. Uma boa noite para aqueles que estão nos acompanhando agora na noite deste domingo, 9 de maio de 2021. Boa tarde e bom dia para aqueles que estão vendo em outros horários. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui reunidos para a transmissão do nosso Evangelho no ar de mais essa semana. Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, a plataforma Facebook nos impediu de realizar essa transmissão ao vivo como de costume. Então essa transmissão está sendo gravada agora offline e será postada na sequência na plataforma para que vocês nos acompanhem como de costume. Aproveito a oportunidade para que vocês possam curtir, compartilhar e fazer os comentários de vocês nessa publicação, visto que hoje, pela situação, nós não teremos a sessão de perguntas, de comentários e contribuições de todos vocês que nos acompanham. Então coloquem nos comentários as observações de vocês e, dentro das nossas possibilidades, responderemos a cada um de vocês com a devida resposta. Nós estamos entrando em contato com o Facebook para tentar regularizar essa situação, contudo, a informação que nós temos até o momento é que a nossa conta está bloqueada, restrita para realizar as nossas transmissões de Evangelho no ar por pelo menos 30 dias. Então, vou mantendo vocês ao tanto do andamento deste processo. Enquanto isso, nós não vamos deixar de fazer as nossas transmissões. À medida do possível, faremos essas transmissões gravadas e com posterior publicação. Caso alguma coisa mude neste meio tempo, eu comunico a vocês através da nossa página Luminamentes. Isso colocado, mais uma vez agradeço a todos e vamos realizar a nossa abertura com a nossa prece. Vamos silenciando nesse instante os nossos pensamentos, o nosso quadro mental e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até a figura terna e amorosa do Mestre Jesus, e vamos nesse instante agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade de aqui estarmos, de aqui termos a oportunidade de refletirmos, de aprendermos, de trocarmos ideias, de termos a oportunidade de pensar fora da caixa, para que possamos efetivamente iluminar as nossas mentes, para que, iluminados, não sejamos melhores que os outros, mas que, iluminados, tenhamos condições apropriadas de discernir, e em discernindo, teremos efetivamente a condição de realizarmos melhores escolhas e auxiliarmos tantos quantos de nós se aproximar, também sobre a oportunidade do esclarecimento, do desenvolvimento do raciocínio. Vamos agradecendo a todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados
que nesse instante se encontram em sintonia, de mãos dadas conosco, nessa energia e neste propósito de alavancar as nossas capacidades de amar, de compreender. Vamos, nesse instante, envolvidos por essa canção, permitir que a força criadora do universo, que existe dentro de cada um de nós, que ela possa se expandir, que ela possa se avivar e que ela possa propiciar condições ideais para a nossa sessão dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, mais uma vez agradeço a todos e a todas pela oportunidade e vamos realizar, como de costume, a nossa transmissão com o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para nossa leitura inicial. E vamos abrindo ao acaso. E na noite de hoje, vamos estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo, ele é formado pelos textos Características da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritas, Parábola do Semeador, e na seção de Instruções dos Espíritos nós temos o texto O Dever, A Virtude, Os Superiores e os Inferiores, O Homem no Mundo e o texto Cuidar do Corpo e do Espírito. E na noite de hoje somos convidados para estudar o texto O Dever. Esse texto foi psicografado no ano de 1863, na cidade de Paris, pelo espírito Lázaro. E o texto é: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunho e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão, este estimulante, esse provocador da nossa consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo.
A igualdade perante a dor é a sublime providência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, o mais belo prêmio, o mais belo distintivo da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob a forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Bem, esse texto nos convida a refletir sobre algo que, na atualidade, muitas das vezes nós encontramos um dilema. Será que nós efetivamente realizamos tudo aquilo que devemos realizar? E como o texto coloca, ele se refere ao dever moral e não o dever que as profissões nos impõem. Então a gente está falando de um senso comum que vale para mim, para vocês, para todos aqueles que permanecem na superfície desse planeta. A gente está falando de deveres éticos, de deveres morais, como o autor do texto coloca. Ai, mas eu não sei o que é o meu dever ético, o meu dever moral. Então, para que a gente tenha uma lembrança leve sobre quais são esses deveres, a gente está falando sobre respeitar o nosso semelhante. Nós estamos falando de não roubar, de não invejar. Nós estamos falando de uma série de questões do senso comum que não requer um rebuscado entendimento sobre o posicionamento do ser na humanidade. Nós estamos falando sobre questões relacionadas especificamente à manutenção das relações humanas, de tal forma que nós não tenhamos atritos. E é o que ele coloca ao longo do texto. Ele está falando desses deveres que começam no ponto onde ameaçaria a nossa felicidade ou a tranquilidade, entendendo que a nossa felicidade ou a nossa tranquilidade é a mesma do nosso semelhante, a mesma daquele que convive conosco. E então nós vamos refletir que quantas e quantas vezes talvez tenhamos ido para além daquilo que nós julgamos que para nós seria um excesso. Quantas e quantas vezes no nosso convívio social, nas nossas relações familiares, na vizinhança, no ambiente profissional, achando que poderíamos ir até um determinado ponto, num comentário, numa abordagem, num comportamento,
nós estamos esbarrando no direito, na liberdade, em um aspecto que transgride a felicidade, a tranquilidade do nosso próximo. E que, se aquele fato ocorresse para conosco, aquilo nos feriria. E nós, ainda assim, seguimos adiante. Então, a gente precisa refletir diariamente sobre o nosso comportamento em função dos nossos direitos. E, acima de tudo, o nosso comportamento em função dos nossos deveres ético-morais. Uma ética no seu sentido mais universal, no seu sentido mais amplo, mais lato da expressão. Porque, muito provavelmente, identificaremos que, até determinado ponto, estamos cumprindo com os nossos deveres. Parabéns! Porém, é muito provável, dado a condição que ainda nós estamos no planeta Terra, que nós não cumprimos todos os nossos deveres. Mas, como eu coloquei na minha fala, efetivamente nós conclamamos céus e terras pedindo para que os nossos direitos sejam cumpridos. Então é necessário, é fundamental essa reflexão, não apenas para um sentido específico de que tenhamos os nossos direitos satisfeitos, mas, acima de tudo, pelo fato de que o nosso comportamento em relação aos nossos deveres é determinante para a manutenção de um bem-estar social ao nosso derredor. E isso a gente pode fazer um teste dentro do nosso próprio lar. Porque, veja, se eu no recanto do meu lar, com o pequeno grupo de seres humanos com quem eu compartilho os dias, eu sou incapaz de cumprir certos deveres como respeitar a individualidade, respeitar o direito de ir e vir, respeitar a capacidade do outro de pensar diferente de nós, respeitar gostos, respeitar escolhas. Se eu sou incapaz de cumprir com um desses atributos que eu comentei, invariavelmente nós vamos criar no nosso lar, no nosso convívio mais cercano, mais próximo, um ambiente tóxico que a gente não quer ficar. Ou vamos gerar um ambiente tóxico para aqueles que nos cercam, que não vão querer mais permanecer ao nosso lado. Então, é fundamental que nós tenhamos essa preocupação, porque esses aspectos do nosso dever, dos nossos deveres, eles vão afetar diretamente a nossa capacidade de manter uma qualidade ambiental adequada para o convívio humano. E nós devemos nos lembrar que o dever, como o texto coloca, reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. Ou seja, no final das contas, o cumprimento dos nossos deveres vai instaurar esse ambiente mais salutar ao nosso redor, vai nos fortalecer para quê? Para que nós possamos estar fortalecidos, ter a capacidade de suportar as lutas, as angústias, as tristezas do nosso dia a dia, que nós sabemos que não é fácil. Então, no final do dia, nós precisamos ter para conosco um pensamento de que, se nós temos o interesse de viver num ambiente salutar, equilibrado, em que nos sintamos bem, é necessário que nós façamos a nossa parte. Que nós tenhamos a disciplina de cumprir com os nossos deveres
éticos, morais, num panorama literalmente universal. Humberto, mas isso é muito difícil. Sim, é. E é justamente por ser difícil que a gente não pode procrastiná-lo. Nós precisamos todos os dias tentar um pouquinho mais fazer o nosso melhor. Nós precisamos todos os dias um pouquinho mais tentar fazer com que o cumprimento desses deveres se torne cada dia mais fácil, cada dia mais natural. Ai, mas eu não quero saber se a pessoa está gostando ou não de conviver comigo. Eu até posso entender as suas colocações, as suas observações nesse sentido. Porém, nós precisamos de nos recordar que vivemos em sociedade e, como tal, aquilo que está em cima, como diria Hermes Trismegisto, aquilo que está em cima está embaixo. Aquilo que fazemos será feito para nós. É o efeito dos espelhos. Então, nós precisamos recordar que, se acaso não fizermos aquilo que nos corresponde, invariavelmente alguém também deixará de fazer. E esse alguém que deixar de fazer nos impactará. E aí, como conviver, como dirimir essa situação, como conviver com essa questão onde eu estou me sentindo incomodado porque o outro não está fazendo o seu dever. E aí a gente vai se recordar da máxima que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós precisamos, gente, não temos mais tempo para fugir dessa responsabilidade. Nós precisamos amar o outro. Por que precisamos amar ao outro? Porque é somente através dessa energia do amor que nós seremos amados. E ao amarmos e sermos amados, nós vamos disparar uma hecatombe positiva. Nós vamos deflagrar um efeito em cascata que vai transformar a nossa sociedade. Se a nossa sociedade hoje ela enfrenta tanta desigualdade, tanta dor, tanto sofrimento, nós temos tanta miséria, nós temos pessoas que não têm nada, enquanto outros vivem na opulência, isso acontece porque nós temos uma situação crônica de falta de amor. E, não tendo amor, a energia que está nesse efeito em cascata não é das melhores. E em não sendo das melhores, nós podemos imaginar a situação em que estamos. E aí, quando nós vamos para a lição do Evangelho dessa noite, o texto O Dever pelo Espírito Lázaro, nós vamos entender que, de fato, se nós não cumprirmos com os nossos deveres, nós estamos agindo conscientemente contra o nosso bem-estar. Então, meus amados, está passando da hora de que alteremos o nosso comportamento. Eu sei, e eu não estou aqui para convidar a vocês numa reflexão de que essa transformação ela tem que acontecer do dia para a noite. Não. Eu tenho consciência das minhas próprias fragilidades, dos meus tetos de vidro, e sei que é muito complicado e não é fácil. E ledo engano comete aquele que acha que sim, é possível de transmutar um histórico de pelo menos a nossa idade de recorrência naquele comportamento em um dia para o outro. Mas isso não pode ser desculpa para que nós deixemos de fazer a nossa parte hoje. Porque se fizermos todos os dias um pouquinho, se exercitarmos todos os dias um pouquinho,
a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de cumprirmos com os nossos deveres, a nossa capacidade de cuidar das nossas saúdes. Se a gente fizer isso um pouquinho todo dia, nós vamos ver que a nossa sociedade se transformará. E lembrando que, mais do que o discurso, mais do que a fala, mais do que a bela oratória, o que vai causar um efeito catalisador, um efeito que vai ampliar essa reação em cascata, é o nosso exemplo. Então, já passou da hora. Se nós não estamos vivendo no mundo que queremos, vamos refletir que precisamos nós, definitivamente, mudar aquilo que queremos ver dentro de nós, dentro do nosso próximo e na comunidade do nosso entorno. Tá bom? E vamos complementar o texto dessa noite com o livro Canais da Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos abrindo ao acaso. E na noite de hoje, a complementação ela vai ser feita pelo capítulo 14, Atitude Cristã. Os espíritas, revivendo a lição de Jesus, na atualidade terrestre, debalde exigirão socorro ao mundo, de vez que, reencarnados no mundo, golpeados de provações, foram traduzidos a socorrer. É por isso que, havendo obtido mais amplas gratificações de conhecimento superior, mais se lhes pedirá, em atitude cristã diante do próximo, tanta vez mergulhado nas sombras da incompreensão e da insensatez. Imaginemos o símile nos mais apagados lances da atividade cotidiana. Se a semente recusasse o sacrifício no seio da gleba, em que aprende a morrer para ressurgir a benefício dos outros, não colheríamos o grão que nos supre o celeiro, e se o grão repelisse a mó que o desintegra a pretexto de conservar-se, não disporíamos do recurso indispensável ao pão que nos alimenta. Necessário entender que não somos chamados a receber o concurso alheio, mas sim a doar de nós próprios em solidariedade incansável, aprendendo na escola da renúncia a exercer o serviço incessante, o perdão incondicional, a cooperação sem barreiras e a bondade sem lindes. No lar, na profissão, nos templos da fé, na intimidade ou na via pública, somos convidados ao bem que Jesus testemunhou, a fim de que a nossa diretriz, a expressar-se no exemplo, projete-se nas mentes que nos rodeiam, induzindo-as à renovação. Não olvidemos que, tanto quanto possível, ao invés de rogarmos auxílio, antes de tudo, devemos auxiliar na certeza de que, se a nossa palavra elucida e reanima, somente a nossa atitude positiva na prática dos princípios que propagamos será bastante forte para reformar-nos. Urge reconhecer que somente a criatura em sincero reajustamento será capaz de reajustar, redimindo-se para redimir e aperfeiçoar-se para aperfeiçoar. A desfazer-se dos grilhões da ignorância para assimilar, em definitivo, a própria libertação através de nova luz. Eu acho que o texto ele complementa absolutamente aquilo que a gente estudou anteriormente, não?
Porque no final das contas, o que é esperado de cada um de nós? É esperado de cada um de nós nada muito superior. É esperado de cada um de nós apenas uma única coisa. É esperado de nós que façamos a parte que nos cabe, o nosso dever. Porque se nós não fizermos o nosso dever, nós não exemplificaremos ao outro que ele também precisa fazer a parte que lhe cabe. E se nós não fazemos isso e o outro também não faz, alguém se sobrecarrega. E nessa sobrecarga, nós paralisamos. Nós seremos como engrenagens que, ao tentar girar, ao tentar trabalhar pela ação da ferrugem, quebrará os dentes. É necessário que cada um de nós faça a sua parte. É necessário que tenhamos os grandes avatares da humanidade como exemplo. O texto trouxe Jesus, mas precisamos usar outros avatares, se isso nos toca mais o coração, como exemplo. Mas é fundamental que, independente se vamos seguir a Jesus ou a Buda, se vamos seguir Krishna ou Zoroastro, se vamos seguir Confúcio ou qualquer um dos diversos avatares que a sociedade terrestre recebeu ao longo da sua história, é fundamental que transformemos a nossa existência através da mudança dos nossos hábitos. Enquanto não transformarmos os nossos hábitos, enquanto não transformarmos a nossa vida, enquanto não percorrermos diferentes caminhos, chegaremos invariavelmente aos mesmos lugares. Einstein tem uma colocação bastante famosa que é: você não vai encontrar resultados diferentes se você vai seguindo sempre os mesmos passo a passos. Para você chegar a um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Então, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, a pergunta que eu faço é: até quando nós permaneceremos realizando as mesmas atividades, tendo os mesmos comportamentos, gerando a mesma dor e sofrimento que rotineiramente nós reclamamos? Até quando? Até quando? Vocês não precisam responder isso para mim, mas eu gostaria de deixar essa reflexão para que vocês respondam a vocês mesmos e eu a mim mesmo. Até quando nós estaremos dispostos a agirmos como crianças mimadas? Até quando agiremos como crianças que tentam responsabilizar ao outro, ao invés de assumir as rédeas da vida nas próprias mãos e, na mudança real das suas atitudes, das próprias atitudes, transformar o mundo? Pode parecer clichê, mas eu gostaria de trazer mais uma frase célebre de Mahatma Gandhi, que diz: seja você a mudança que deseja ver no mundo. Até quando vamos ficar calados, ensimesmados, reclamando do governo, do vizinho, da mãe, do pai? Até quando? Está nas nossas mãos transformarmos. E a transformação, ela inicia com a alteração da nossa conduta, a alteração
da nossa forma de pensar e agir e falar. Vamos adoçar os nossos pensamentos. Vamos trazer ternura nas nossas ações. Vamos ter beleza nos nossos atos. E vamos nos recordar que é somente com amor, é somente refletindo verdadeiramente sobre onde estamos e para onde queremos ir, é que poderemos traçar estratégias eficazes para alcançarmos esses objetivos. De outra forma, é pura perda de tempo. De outra forma, é apenas a nossa incapacidade de reagirmos a nós mesmos para produzir benefício para nós e para a sociedade. Então fica aí a reflexão. Convido vocês para que coloquem aqui nos comentários as observações de vocês, os comentários, as dúvidas, as contribuições. Todos os comentários serão lidos e esses comentários serão essenciais para propiciar aquilo que a gente comenta aqui no Lumina Mentes, né? A nossa capacidade de discernir, de refletir e juntos transformarmos o mundo através de novas condutas, tá bom? Então, como nós não temos as perguntas ao vivo hoje, nós vamos encerrando a nossa transmissão dessa noite com as nossas vibrações, e a prece final. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. E vamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Deus, nos conectando com a egrégora espiritual, Lumina Mentes, nos ligando com todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão nesse instante na mesma vibração e no mesmo propósito de refletir livremente, refletir para transformarmos as nossas realidades através de ações baseadas numa reflexão honesta, reflexão digna, real das nossas necessidades de transformarmos o mundo através de nós mesmos. E vamos nesse instante nos recordar da força que existe em nós, da nossa capacidade de amar. Essa força e essa capacidade de amar que vem do nosso Criador, dessa energia poderosa que criou tudo que nos cerca. E vamos sentir esse amor, essa vibração desse amor, dessa força divina
como um pequeno ponto de luz no nosso peito. Um ponto de luz que, à medida que nós nos recordamos da nossa capacidade de amar, vai se expandindo como uma chama de um palito de fósforo. E ela vai crescendo como se a cada instante um novo palito de fósforo fosse aceso no nosso peito. E essa luz que vai crescendo gradativamente, vai ocupando o nosso coração, vai ocupando os nossos pulmões, vai ocupando a nossa caixa torácica, o nosso abdômen, nosso estômago, nosso intestino, fígado, pâncreas, todo o nosso abdômen, nosso tórax, o nosso tronco está nesse instante repleto dessa luz, essa luz da capacidade de amar. E vamos vibrando fervorosamente para que essa força, essa luz, esse amor que vibra em nós e que agora ocupa todos os centímetros do nosso corpo físico, que ela possa se unir à força dos nossos irmãos e que essa energia possa nesse instante envolver aqueles que sofrem a dor da perda, aqueles que sofrem a dor da enfermidade, aqueles que sofrem a dor do desalento, a dor da mágoa, a dor do ódio, a dor da raiva, a dor da tristeza, a dor da amargura. Vamos vibrando fervorosamente para que todos, nesse instante, recebam essa vibração cheia de luz, de força e de amor que estamos enviando, doando. Vamos vibrando por aquele que hoje tem desesperança, aquele que perdeu a fé. Vamos vibrando e envolvendo aqueles que se veem sós, que se sentem abandonados. Que a nossa vibração nesse instante toque esses corações todos e que faça esses irmãos se recordarem que também possuem dentro de si a centelha divina, essa força que nós estamos avivando e compartilhando com eles, que eles se lembrem que eles têm o poder maravilhoso de amar. Vamos vibrando pelo nosso planeta, que tem sofrido tantos ataques da mais diversa origem. Que a nossa energia nesse instante possa, como um medicamento, auxiliar o nosso planeta a se curar. Que possamos vibrar nesse instante
para os líderes nesse planeta. Presidentes, reis, imperadores, governadores, prefeitos, líderes comunitários, gestores em empresas, CEOs, diretores, para todos aqueles que exercem um papel de liderança. Que a nossa vibração possa tocar cada um desses seres e fazê-los recordar da importância desse papel que desempenham, sobre a responsabilidade de auxiliar os seus liderados, para o amor, para o perdão, para a retidão, para a capacidade de cada um, inclusive eles próprios, de cumprirem seus deveres. Não os deveres profissionais somente, e que cada profissão vai ter a sua variação, mas que todos possam cumprir com os seus deveres éticos, os seus deveres morais, e não uma moral boba ou torpe ou pequena, mas uma moral universal. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que habitam nesse planeta. Sejam eles do reino mineral, seja do reino das bactérias, dos vírus, dos fungos, das leveduras, dos protozoários, das plantas, dos vegetais, dos animais, dos seres humanos, dos elementais e tantas outras formas de vida que sequer ainda temos a condição de entender, de compreender, de caracterizar. Que essa vibração possa alcançar os nossos irmãos também no plano desencarnado, o plano imaterial ou semimaterial. Que as nossas vibrações nesse instante fortaleçam o coração daqueles que têm a dor como professora ostensiva. Vamos vibrando pelos doentes do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Que essas energias que vibramos nesse instante possam tocar o coração desses amados irmãos, companheiros de jornada. E vamos vibrar nesse dia de uma maneira especial e muito amorosa pelas nossas mães, por todas as mães, sejam elas mães do coração, mães de sangue, mães de bichinhos de estimação, mães de plantas, mães dos próprios pais, familiares, primos, irmãos.
Não importa que tipo de mãe, mas que nesse instante possamos envolver a todos que desempenham esse papel com muito amor, com muita força e com muita gratidão, para que elas possam continuar como guerreiras incansáveis no seu papel de transformar a vida daqueles a quem tutela. Vamos vibrando nesse instante também por nossos lares, por nossos entes queridos, vamos pedir para que os trabalhadores desencarnados, que eles possam fluidificar o copo com água, o jarro com água, o recipiente com água, depositando aí as energias de que necessitamos, os medicamentos de que necessitamos, para o reequilíbrio não somente do nosso corpo físico, mas o nosso equilíbrio mental, emocional, espiritual, social, profissional. E vamos deixar uma vibração em aberto para que esses companheiros que conosco estão aqui reunidos nesse propósito que eles possam utilizar onde se fizer mais necessário. E assim, agradecidos pela oportunidade bendita de estarmos todos juntos aqui reunidos, é que pedimos licença para encerrarmos o Evangelho no ar de mais esta semana, de mais esta oportunidade, com a prece para Maria, em homenagem ao Dia das Mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Mãe Maria, acolhe todos esses nossos irmãos no teu manto, esse manto maternal que reconforta o nosso coração muitas vezes sofrido. Nutre, Mãe Maria, os nossos corpos sequiosos de afeto. Mata a nossa sede, Mãe Maria, com o teu amor inesgotável. Ensina-nos, Mãe Maria, o poder da transformação através da mudança dos nossos hábitos, das nossas condutas, dos nossos comportamentos. Acuda-nos, Mãe Maria, quando o andar estiver vacilante. Abençoa-nos, Mãe Maria.
para que possamos, juntos, unidos, transformarmos a nossa realidade através da transformação do nosso próprio eu. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Amém. Agradeço a todos que estiveram nos acompanhando até agora. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.